Um outro poema interessante, né, metalinguístico, é esse da Adélia Prado, que se chama Antes do Nome, e ela diz assim: não me importa a palavra, esta corriqueira, quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, os sítios escuros onde nasce o de, o aliás, o porém e o que, essa incompreensível muleta que me apoia. Quem entender a linguagem entende Deus, cujo filho é o verbo. De novo, outra intertextualidade com a Bíblia, né? Aquela parte lá do Gênesis, né? No princípio era o verbo e tal. Morre quem entender. A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda. Foi inventada para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se poderá apanhá-la, a palavra, né? Um peixe vivo com a mão, puro susto e terror. Essa é uma imagem bem interessante, né? Ela está falando aqui, o próprio título, de certa forma, um pouco já indica uma talvez metalinguagem, né? Mas ainda não muito claro, porque como a Adélia Prado é uma poeta, trabalha muito questões da religiosidade e tal, pode ser, né? Mas aqui nesse poema ela aproxima, né, a linguagem do divino, né? Quem entender a linguagem entende Deus, morre quem entender, né? Porque quando você se aproxima do divino, se aproxima de Deus, é porque você está morto, né? Bem interessante essa associação. E é engraçado que aqui, né, nesse finalzinho do poema, ela diz, né? A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda, muda, né? Foi inventada para ser calada, quer dizer, a palavra, de certa forma, disfarça algo que é muito maior, muito mais grave, muito mais silencioso, né? Que talvez seja justamente aquele infinito que a gente estava falando no início do curso, não sei se vocês se lembram, né? A palavra sempre reduz alguma coisa. Aqui ela não está dizendo muito, a metalinguagem não vai muito na direção do poema, né? Da poesia, da escrita ou da leitura, mas vai na direção de algo que é a própria matéria da poesia, que é a palavra, né? Então, também é metalinguagem se o poema está falando sobre algo que é a essência da poesia, que é a alma da poesia, que é a palavra, né? No caso aqui, ela está falando sobre sobre esse recurso, né, da linguagem, que é o recurso principal, que é a palavra. E se a palavra é disfarce de algo que né, muito maior, muito mais grave, muito mais mudo, né, e surdo ao mesmo tempo, né, que ela está aproximando inclusive com o divino, né, Deus seria talvez surdo em relação aos homens, enfim, uma série de conexões aí. Também é um poema, né, para ser lido mais tempo e muito trabalhado, mas estou levantando só algumas questões, né. E aí ela diz aqui no finalzinho, né, em momentos de graça, ou seja, né, esses momentos que se aproximam da graça divina, da revelação, né, momentos místicos mesmo, ou em momentos engraçados, também pode ler um pouco dessa forma, mas como é a Adélia Prado, a gente tende a levar meio para o lado da religiosidade mesmo, né? Ou de um certo misticismo do verbo, né? Porque ela é uma poeta que leva junto essas duas coisas, né? O lado místico da palavra e o lado místico da religiosidade, da espiritualidade. Então, em momentos de graça, que são infrequentíssimos, ou seja, são raríssimos, né? Mas é um neologismo, essa palavra não existe, mas é interessante, né? Que ela usa esse superlativo aí, ao mesmo tempo uma negação, infrequentíssimos. Ser raros os momentos que a gente pode pegar a palavra, né? Apanhar a palavra, e aí ela faz uma comparação, né? Um peixe vivo com a mão. Essa é uma comparação bem interessante, porque de fato, né, a palavra tem essa dificuldade, né, esse susto, esse terror de pegar um peixe vivo com a mão, né? Você não consegue, tem aquela dificuldade ali, né? O coração bate ali, né? Né? Aquilo tá vivo, ao mesmo tempo tá morrendo, né? Porque se o peixe está na sua mão, ele tá morrendo, ele tá se debatendo ali nos últimos instantes de vida. Então tem esse terror, né, da vida que está indo embora, ao mesmo tempo está se debatendo ali na sua mão.
e se debatendo tanto que você não consegue pegar, né? Bem interessante essa imagem que ela usa aí para falar da palavra. E o poeta está o tempo inteiro nessa situação de susto e terror, né? Tentando pegar um peixe vivo com a mão, tentando pegar algo que é vivo, como a gente acabou de ver, né? Aqui nesse poema da Ana Martins Marques, que fala, né, do mar, coração da viagem, essa viagem poética, né? O coração dela é o mar, batendo, ritmado, quer dizer, a vida, o coração da poesia é a vida, e essa vida, né, que o poeta tenta, de certa forma, pegar, capturar, né, apanhar. Bom, para finalizar, vou dar só alguns exemplos da Clarice, né, que também trabalha bastante a metalinguagem, mais especificamente nesse livro, Da Hora da Estrela, né, mas na obra dela como um todo a gente encontra vários exemplos, né. Mas nesse aqui, especificamente, é um romance que, inclusive, tem um dos personagens, é o autor, né? Tem até um prefácio onde ela coloca lá Rodrigo S.M., aí entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector, né? Então, esse personagem, Rodrigo S.M., que é o autor do livro, né? Que na verdade é Clarice Lispector, então tem toda uma série de ironias aí em relação a essa questão da autoria, e o livro como um todo, né, é esse Rodrigo S.M. tentando escrever a história da Macabeia, e aí é como se fosse, a Clarice cria uma ilusão, né, de autorreferencialidade, que é como se ela estivesse escrevendo o livro naquele instante que a gente está lendo, né, tanto que você vê trechos desse tipo assim, né, minha história vai ser o quê? Não sei de nada, ainda não me animei a escrevê-la. Vários trechos desse tipo, né? Em outros, por exemplo, aprofundo um pouquinho mais, por exemplo, assim, que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuaria a escrever. Né? Então, esse é um trecho bem metalinguístico, onde inclusive ela mostra, né, que essa aparente simplicidade, essa aparente autenticidade, como se ela estivesse escrevendo ali ao calor da hora, né, ao calor do momento, na verdade ela é conquistada a partir de muito trabalho, ou seja, já é uma dica aqui de que essa metalinguagem, o que isso que parece ser, né, os andaimes da construção, na verdade, são muito bem desenhados, muito bem arquitetados, então não é tão verdadeiro assim, nem é tão verdadeira assim essa fazeção do livro enquanto a gente lê. Claro que não, porque se a gente está lendo, ela escreveu, revisou, alguém publicou depois, mexeu um pouco, alterou, então parece que a gente está lendo ali um livro que está sendo feito naquele instante, mas é claro que isso é feito com muito trabalho, né, com muito rigor, com muitas técnicas e tudo mais, né. E depois ela ainda coloca essa frase aí, né? Enquanto eu tiver perguntas, não houver resposta, continuarei a escrever. Então, no fundo é isso, né? Assim, a escrita, ela é movida por esse questionamento, por essa dúvida, por essa insatisfação, por aquela falta lá que a Leila Perrone coloca, né? Então são uma série de coisas que mobilizam essa escrita. No caso da Clarice, especialmente perguntas, como ela está colocando aqui, né? Mas tem trechos ainda mais interessantes. Esse é um dos trechos mais clássicos, né? Na verdade, já está lá no Água Viva, que é o último livro, e ela diz assim: não, nunca fui moderna. É um pouco uma resposta aí, né, à crítica que falava, você escreve desse jeito porque você está querendo se inserir, né, no conjunto dos modernos, né? Não é bem assim. Então ela diz lá: não, nunca fui moderna. Mas é claro que ela é moderna, mas enfim, né, nesse momento é que ela está rejeitando esse rótulo, né? E acontece o seguinte: quando estranho uma pintura, é aí que é pintura. E quando estranho a palavra, aí é que ela alcança o sentido. E quando estranho a vida, aí é que começa a vida. Tomo conta para não me ultrapassar. Há nisso tudo aqui grande contenção. Um pouco aquele trabalho que a gente tinha visto aqui, né? Muito trabalho, muita contenção para não exagerar demais, para não se ultrapassar, para não fazer perguntas demais, né? Então, de certa forma, eu tenho que me conter aqui um pouco, para, né, conter inclusive esse estranhamento. O estranhamento não pode ser demais que o leitor fuja, né? E olha que muitos leitores da Clarice fogem mesmo, né? Então, uma contenção nesse sentido. E finaliza, né? Tem mais uma outra parte aqui. Mas no final ela diz: só não te contaria agora uma história porque no caso seria prostituição.
e eu não escrevo para te agradar, né? Prostituição por quê? Porque ela não quer entregar uma narrativa comum, uma história, um romance, algo simples, né? Ou algo que já foi feito por um monte de gente, né? O que já implica em ser moderna, então ela se contradiz aí um pouco. Mas enfim, mais importante aqui nesse momento, ou nesse trecho, né, que eu quero destacar aqui para vocês, quer dizer, tem várias coisas importantes, mas aqui eu acho mais relevante aqui para a gente encerrar esse curso, essa aula e toda essa reflexão sobre a metalinguagem, é justamente essa questão do estranhamento, que estava lá na primeira aula, não sei se vocês se lembram, né? Quando os formalistas russos procuravam uma literariedade, né? Quando eles procuraram essa literariedade, eles chegaram num conceito de estranhamento, dizendo que é o estranhamento que provoca essa literariedade. Quer dizer, quando eu estranho alguma coisa, ali eu tenho um salto, né, de significação, de sentido, de transmutação ali, de experiência, enfim, de transfiguração qualquer, que faz com que aquilo ganhe, né, um outro status, né? Então eu já não estou usando uma linguagem comum, uma linguagem referencial, uma linguagem cotidiana, uma linguagem tradicional, eu estou usando uma outra coisa, eu estou fazendo uma outra coisa, e essa outra coisa a gente chama de literatura. Então, é esse estranhamento aí, né? Quando eu estranho uma pintura, ela se torna pintura, ou seja, ela se torna arte, né? Se a pintura mexe comigo a ponto de eu estranhá-la, é porque de fato tem alguma coisa ali, alguma coisa a mais. Esse algo a mais que seria o literário, né? Ou o artístico, no caso da pintura. Quando eu estranho a palavra, aí que ela alcança o sentido, tem um pouco a ver com aquela coisa que o Manuel de Barros disse, né? Repetir, repetir, repetir. Se eu repito muito, eu percebo ali, né, que o sentido de uma determinada palavra, quem dá sou eu, né? Porque no fundo ela nada mais é do que um conjunto de sons, né? Aquela arbitrariedade do signo. Se eu conecto esse conjunto de sons a essa ideia, né? É porque isso é do código da língua, mas eu posso fazer isso de uma maneira diferente, eu posso alterar isso, eu posso mexer com isso. Quem trabalha o sentido sou eu, né? E quando o poeta estranha ou faz uma palavra ficar estranha, é porque ele está chamando atenção para que o leitor perceba essa arbitrariedade do signo, para que ele perceba que ali ele pode criar, ele pode inventar, ele pode criar um sentido que seja dele, né? Então, esse estranhamento faz com que a vida, a literatura, fique mais viva, né? Então, é esse estranhamento que dá a literariedade da literatura, né? Eu concordo bastante com os formalistas russos nesse aspecto. É claro que não é só uma questão formal, tem várias outras questões, várias outras camadas, mas, no fundo, esse estranhamento, de certa forma, aponta, né, para essa coisa intangível, inabordável que a gente está tentando trabalhar o curso todo, né, que é a literatura, que é o sentido literário, o sentido poético das coisas, tá? Então, a Clarice, né, eu quero encerrar esse curso com esse trechinho da Clarice. Nos slides, né, quando vocês forem baixar os slides em casa, vocês vão ver que tem algumas outras coisas, tem algumas indicações de filme, embora eu vá fazer outras indicações não metalinguísticas do cinema, tá? Mas aqui nesse slide especificamente são filmes metalinguísticos ou que tem algum caráter de questão, de questionamento ou sobre o cinema ou sobre a representação, né, como é o caso de Dogville, que vocês já viram, ou é um filme 100% metalinguístico, como é o caso do Céu de Lisboa, que a gente vai trabalhar no encontro sexta-feira. Enfim, nos slides tem aí essa listinha, vocês podem assistir depois os filmes. E tem um texto, no finalzinho, um texto de humor do Antônio Prata, né, que é um cronista muito bem-humorado, muito interessante, mas eu não vou ler aqui, mas para vocês sentirem um pouco aí um exemplo, né, para vocês terem um exemplo da metalinguagem carregando aí, ou caminhando para o sentido do humor, embora tenha dado aqueles exemplos do Leminski e da Alice Ruiz, esse do Antônio Prata é 100% humor, né? 100% é exagero, mas enfim, é bastante bem-humorado e faz, né, um texto metalinguístico que é, na verdade, uma receita de escrita, né? Como escrever um texto, é bem divertido, depois vocês conferem lá, tá? Mas é isso, né? A gente quer encerrar esse curso com essa frase da Clarice, né? E também um pouco com essa questão, né? Eu não escrevo para te agradar. Alguns escritores escrevem para agradar os leitores, não há nada contra isso, né? Não há nenhum problema nisso.
Claro que eles querem talvez vender mais, né? Ou de fato tornar a vida das pessoas melhor, mas alguns escritores optam por um outro caminho, né? E eu acredito que esse caminho seja mais literário, porque ele é mais transformador, né? São justamente os escritores que não querem agradar os leitores, ou seja, eles querem incomodar mesmo, eles querem fazer com que a gente estranhe alguma coisa e querem fazer principalmente com que a gente se movimente, né? Então é um pouco o que o João Cabral fala num poema dele, né? Isca com o risco, né? Então eu vou ser fisgado, né? O anzol da literatura vai me fisgar com o risco, né? Ou seja, eu vou me arriscar a deixar de ser um pouco eu mesma para ser uma outra pessoa que eu não sei ainda o que é exatamente, mas alguém que foi transformado, né? Pela literatura, pela palavra poética, pela poesia, pela arte, pela beleza, enfim, pela vida, tá bom? É isso, esse nosso curso acaba aqui, espero que vocês tenham gostado e na sexta-feira a gente tira as dúvidas finais.